Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano e no vídeo desse sábado nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense para o Vitória em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Vitória 2, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste sábado, dia 2 de novembro de 2024, na Liga Arena em Curitiba, e válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. E antes de mais nada, explicando para quem estranhar que eu estou falando um pouco mais baixo, porque eu estou gravando agora, são 20 para as 11 da noite, eu assisti essa partida fora de casa. Então tô falando baixinho porque meu filho tá dormindo nesse horário. Se for o caso, depois eu dou um ganho no volume no momento da edição, beleza? Então, falando rapidamente sobre o que a gente viu na Liga Arena no jogo de hoje. A expectativa, depois da vitória sobre o Cruzeiro no último sábado, era de mais uma vitória para se colocar numa posição mais confortável na tabela. Então, em termos de projeção, se o Atlético Paranaense vence o Vitória hoje, chegaria aos 37 pontos e nesse momento estaria ocupando a 13ª posição na tabela de classificação provisoriamente, poderia perder, salvo engano, até duas posições na tabela, a depender das partidas que fecham a rodada na tarde de amanhã, domingo. Agora, a equipe comandada pelo Thiago Carpini, o Vitória, se mostrou uma equipe muito mais organizada e mesmo cedendo a maior parte da posse de bola para o Atlético, foram 63% da posse de bola global, em nenhum momento o Vitória foi realmente dominado pelos comandados do Lúcio Gonzalez, tá? E isso ocorreu porque o Vitória, posicionado com uma linha de 5 defensores em um bloco baixo ou médio-baixo na maior parte do tempo, exigiu do Atlético exatamente o que uma equipe que tem no Lúcio o seu 5º treinador no ano não poderia oferecer: a capacidade de se organizar a partir da bola para romper o bloqueio defensivo do clube baiano. E não é sem motivo, gente, que coletivamente não existe uma margem para comparação entre os dois times, tá? O Carpini está no comando do Vitória e agora eu vou começar a ler para não errar datas. Desde o dia 14 de maio. Então são 172 dias de Thiago Carpini no Vitória. Por outro lado, o Lúcio dirige o Atlético exatos 39 dias, então um pouquinho mais de um mês. E essa superioridade do Vitória em termos coletivos é um reflexo direto da forma descuidada como a diretoria do Atlético tratou o comando técnico da equipe ao longo de toda a temporada e também nos últimos anos. Por exemplo, o Osório durou exatos 60 dias no Atlético, entre o dia 3 de janeiro e o dia 3 de março. O Cuca se demitiu depois de 112 dias, foi quem mais ficou no Atlético e ficou 2 meses a menos do que o Carpini estava no Vitória. O Gil Cantonello comandou interinamente durante 15 dias e o Varini foi demitido depois de 76 dias de trabalho. Ou seja, gente, ninguém sequer chegou a completar o 4º mês de trabalho. Né? O Cuca se demitiu 8 dias antes de completar 4 meses de Atlético. E não tem quem faça um bom trabalho, não existe equipe que jogue um bom futebol nesse contexto. Então, quando o Atlético renuncia a essa continuidade de ideias, essa continuidade de treinadores, trocando 4, 5 treinadores ao longo da temporada, cada um deles com um modelo de jogo absolutamente distinto do anterior e do seguinte, o resultado é que a gente acaba apostando nessa combinação de Lúcio sob a supervisão direta do Paulo Autuori em um modelo de jogo rústico, tosco, tá? Na minha opinião, é tosco e vou usar esse adjetivo para classificá-lo. E aí, um jogo, então, sem grandes variações, sem grandes complexidades. Lembra da entrevista coletiva do Paulo Autuori, sem firulas? E aí, diante de uma defesa compacta e bem postada, bem treinada como a do Vitória, a saída do Atlético sem alternativas coletivas é insistir em lançamentos longos, foram 66 ao longo do jogo, e em cruzamentos, foram 35. O Atlético cruza quase 3 vezes o número de vezes que cruza o Vitória, mesmo que o Vitória tenha tido muito menos tempo com a bola para tentar se organizar, para tentar criar oportunidades por baixo. E, gente, quem tiver um pouco de boa vontade com o Lúcio e com o Autuori, até vai poder se agarrar às 24 finalizações, embora 10 delas tenham sido de fora da área, e as 4 grandes chances criadas pelo Atlético na noite de hoje,
porém elas também são bastante reveladoras de um problema crônico do Atlético, do elenco do Atlético na atual temporada. A enorme dificuldade que essa equipe tem em concretizar as oportunidades que cria. Foram 4 grandes chances criadas, todas elas desperdiçadas, né? O gol do Atlético sai numa tentativa de cruzamento do Julimar que acaba enganando o goleiro do Vitória. E, tecnicamente, o elenco do Atlético hoje, em média, não oferece grandes finalizadores. Os bons finalizadores do elenco do Atlético hoje são o Gonzalo Mastriani, que por conta da artroscopia a qual foi submetido não atua mais nessa temporada. Inclusive esse problema no joelho, isso não é uma informação, é uma presunção minha. Talvez tenha colaborado para o mau desempenho dele nos últimos meses. Tomara que depois de recuperado ele possa voltar num nível mais próximo daquele que foi o seu no começo desse ano e durante toda a temporada passada, principalmente durante os últimos 6 meses da temporada passada. O Atlético precisa de um definidor e o Mastriani em boa fase, o Mastriani repetindo o seu melhor momento seria um jogador para isso. Tanto é que, por exemplo, na última temporada o Atlético tinha no Vitor Roque, um bom finalizador, no Vitor Bueno, um bom finalizador, até um determinado momento do ano o Davi Terans, também um bom finalizador, o Alex Santana, quando tá bem, é um jogador que finaliza de maneira competente. E agora a gente tem realmente um número de opções muito limitado de jogadores com capacidade de definir jogadas. O resultado é uma equipe que cria e perde chances, como a gente viu hoje. E aí acaba custando caro. E nesse contexto, gente, quando você tem uma equipe que coletivamente não é coesa e o talento individual não resolve, o resultado acaba sendo negativo, né? E principalmente quando alguns jogadores acabam cometendo erros graves de maneira sistemática, como é o caso do Kaique Rocha. Voltando então, pessoal, precisei fazer um corte para coçar o nariz. No gol marcado pelo Alejandro, né, o primeiro gol do Vitória na partida, o gol de empate, depois que o Atlético abre o placar, o Kaique comete um erro técnico que é grosseiro, entrega o gol de empate de bandeja para os comandados do Thiago Carpini, e nos minutos finais as vaias ao defensor do Atlético Paranaense, ao Kaique, se tornaram cada vez mais intensas, e não tem como negar ao torcedor do Atlético Paranaense o direito de vaiar a milionésima falha decisiva do camisa 4 na temporada. E eu nem sou dos maiores críticos do Kaique Rocha, tá, gente? Eu sou até relativamente compreensível, e eu explico que, embora eu reconheça o péssimo momento do jogador na temporada, e acho que ele não deveria ser titular, quando eu analisei a contratação do Kaique lá atrás, eu disse, era um jogador com muito potencial, ele sempre foi destaque nas categorias de base do Santos, teve uma passagem destacada pelas categorias de base da Sampdoria também, mas que tinha pouquíssima experiência no futebol profissional. Então talvez a gente fosse ver a melhor versão do Kaique, que hoje tem 23 anos, em 2024 ou em 2025. E no comecinho desse ano, ele se mostra um jogador muito competente, defendendo e saindo com a bola. E aí ele merecidamente ganha essa titularidade. E qual foi o grande problema? É que justamente por conta talvez dessa falta de experiência e por toda a turbulência do planejamento do Atlético ao longo dessa temporada, o Kaique oscila, e já faz meses que ele vem muito mal. Mas no momento em que a diretoria do Atlético Paranaense decide negociar o Pedro Henrique, não adquirir em definitivo o Kaká e não contratar novos zagueiros, o Atlético se vê obrigado a escalar um Kaique Rocha em uma fase, expor o jogador às críticas da torcida. E nesse momento, por mais que eu veja potencial no Kaique, veja um potencial a ser desenvolvido, não um jogador pronto, não tem como eu criticar o torcedor que quer ver ele indo embora. Eu posso até lamentar, principalmente se eventualmente ele conseguir concretizar esse potencial em outro clube, né, aparecer jogando bem em outro lugar, mas a verdade é que nem eu mesmo, que entendo todo esse cenário, que sou compreensível, como eu acabei de mencionar, aguento mais ver o Kaique Rocha com a camisa do Atlético errando jogo atrás de jogo. Né? E tem toda a questão das outras atividades dele, que a torcida pega no pé, isso aí eu não vou nem me meter a comentar. E então a situação do Kaique se tornou insustentável, foi exatamente isso que eu disse agora. E outra situação que segue acontecendo, que segue me irritando também, né? O Lúcio segue fazendo as mesmas coisas, eu sigo me irritando com as mesmas coisas. É que o Lúcio tem uma preferência declarada pelas lideranças do elenco. Como o Nicão, por exemplo, que hoje teve uma atuação razoável, discreta, mas que ficou em campo os 90 minutos, enquanto o João Cruz, que tem talento, tem potencial eventualmente para decidir numa finalização de média distância, numa jogada individual, foi substituído com 60 minutos. Da mesma maneira o Pablo. O Pablo teve uma atuação apagada, uma atuação ruim, acho que péssima não, mas ruim,
E no momento de tirar um atacante para colocar o Emerson em campo, em vez de manter o Julimar, que vinha conseguindo produzir minimamente, o Lúcio saca o Julimar para colocar o Emerson do lado do Pablo. Pablo, Nicão, o Eric hoje foi sacado, o Thiago Heleno. Todos esses jogadores mais antigos do elenco parecem ter da comissão técnica uma boa vontade que outros mais talentosos não têm. Então a gente poderia ter tido em algum momento ao longo do jogo o João Cruz com o Bruno Zapelli para tentar criar oportunidades, porque o Zapelli tem essa capacidade, como ele teve naquele lance em que ele colocou a bola por cima para o Eric e gerou uma oportunidade importante para o Atlético. A gente poderia ter tido o Emerson, que fisicamente é muito forte, é veloz, jogando como homem de referência e aproveitando também a velocidade do Julimar para agredir a defesa adversária, mas não aconteceu, porque o Pablo tinha que ficar em campo. Gente, em meio de toda essa confusão, o Atlético acaba permitindo a virada do Vitória aos 65 minutos, em uma jogada do Lucas Esteves que termina com uma boa finalização do Mateuzinho. O Mateuzinho, que era destaque do América Mineiro, quase veio para o Atlético em um determinado momento, ou negociou com o Atlético em um determinado momento, mas acabou não indo e é bom jogador. Eu alertei no Twitter antes do início da partida que ele era o cara do Vitória que a gente tinha que ficar de olho e ele acabou decidindo. Então, nesse contexto, nesse cenário todo, 3 pontos merecidos para o Vitória, uma derrota também merecida para o Atlético, mesmo que os 40.666 torcedores que estiveram na Liga Arena hoje, recorde histórico do estádio, parabéns para o torcedor do Atlético Paranaense, que fez mais uma festa belíssima, tenham tido as suas expectativas frustradas por esse resultado, tá? Mas assim, gente, em relação ao panorama geral da temporada, não muda nada. O Atlético vai continuar brigando, provavelmente até as últimas rodadas contra a degola, né, contra o rebaixamento, e precisa muito do seu torcedor. Né? Por mais que o resultado hoje não tenha vindo, eu vou pedir para você que me acompanha, que quer saber aquilo que eu penso sobre o Atlético Paranaense, que se você for das pessoas que têm ido ao estádio, continue indo, porque o Atlético precisa da gente, e quem precisa da gente não é o Pablo, o Nicão, o Thiago Heleno, o Eric, quem precisa é a instituição. A instituição é permanente, essas pessoas que você eventualmente não gosta, que você está de saco cheio de ver com a camisa do Atlético Paranaense, elas vão embora e a instituição vai ficar, o Atlético fica. Então é o Atlético que precisa de nós e é pelo Atlético que eu peço continue indo ao estádio, continue cantando, continue empurrando essa equipe durante os 90 minutos. E se no final da partida, como aconteceu hoje, a coisa não acontecer, aí sim, vai, critica, cobra e no próximo jogo volta e faz tudo de novo, porque o Atlético precisa do seu torcedor. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal. Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e amanhã eu vou explicar exatamente o que tem acontecido na minha vida pessoal, porque eu tenho estado afastado do YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima.